Oi! Então, esse provavelmente é um dos vídeos que eu tava mais animada pra poder gravar, porque hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, mas muito mesmo, que é Yandere Simulator. Yandere Simulator provavelmente é um dos meus maiores guilty pleasures que eu poderia ter, porque, bem, toda a história envolvendo o desenvolvedor do jogo, Yandere Dev, ou Alex alguma coisa, é tenebrosa. Tem tantas polêmicas e controvérsias envolvendo o nome dele que tem, tipo, um dossiê, tem documentário, tem tudo que você imaginar na internet explicando a lore do Yandere Dev, porque é um negócio muito tenso e complexo. E as alegações vão até de, tipo, roubar a arte de artistas até grooming. Então o negócio é realmente muito tenso. Em geral, eu não sou o tipo de pessoa que fica pensando, devemos separar a arte do artista, nem nada do tipo, porque eu acredito que quando você divulga e consome uma certa obra de arte, você tá dando dinheiro para essa pessoa que produziu, que criou e que tá envolvida com certas polêmicas, e muitas dessas polêmicas que vão contra a ética e a moral. Então, enfim, eu não acho legal você dar dinheiro pra esse tipo de gente, mas como o Yandere Simulator tá praticamente morto e tem tanta gente que vai fazer o que eu tô fazendo agora, que já fez, mas que ainda vai fazer muito, eu decidi dar uma chance pra poder me expressar, porque, bem, tem uma coisa que eu faço desde pequena, é bolar histórias na minha cabeça. Eu sempre gostei muito de bolar histórias na minha cabeça. Imagino que pegar uma coisa e repetir ela 1000 vezes e hiperanalisar e também ficar criando vários cenários fictícios, seja porque eu sou neurodivergente. Mas, enfim, eu sempre fiz isso, eu sempre gostei de criar e fazer minhas próprias versões de histórias que eu consumo, fazer continuações e tudo mais. Então, hoje eu vou me falar como é que eu reescreveria Yandere Simulator. Eu nunca vi ninguém fazendo esse tipo de conteúdo em português. Tipo, eu já vi muitos vídeos na gringa de gente de diversos países, mas todos falantes de inglês, mas eu nunca vi ninguém fazendo em português. E por que eu decidi fazer em português e não em inglês? Porque, acreditem se quiser, eu tenho alguns amigos falantes de inglês que assistem os meus vídeos, então caso algum deles esteja assistindo, muito obrigada. Muito obrigada pelo apoio. Mas, como vocês podem ver pelos vídeos do Moluscat, tem, tipo assim, mais de 50 mil pessoas que acompanham o conteúdo de Yandere Simulator atualmente. Que, tipo, pega muita view, é algo que as pessoas se interessam muito. Que talvez não sejam novos espectadores, provavelmente são pessoas que acompanhavam quando eram menores e criaram um apego muito grande pelo Molu, pela história do jogo, pelos mistérios e acabam acompanhando até hoje. Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é que tem sim um público brasileiro que tá instigado na história de Yandere Simulator, que se importa, genuinamente se importa com os mistérios que foram jogados há não sei quantos anos atrás. Então hoje eu vou falar como é que eu reescreveria a história de Yandere Simulator. Verdade, eu menti, eu vou falar primeiro como é que eu adaptaria todo o jogo pra uma forma que eu acho que ficaria mais enxuta, concisa e direta, que faria a lore ficar muito mais amarrada e dar uma experiência muito mais imersiva pra quem tá jogando. Primeiro de tudo, eu mudaria o formato do jogo, tipo, Yandere Simulator é um jogo de ação furtiva, então você acaba tendo que tomar muitas decisões, é muito parecido com Persona e Hitman. O Yandere Dev já falou umas 1000 vezes o quanto ele se inspira em Hitman pra poder fazer as atualizações de Yandere Simulator, o que eu acho uma papagaiada. Mas, enfim, a primeira coisa que eu faria é mudar esse formato de jogo, eu mudaria pra uma visual novel. Por que diabos eu mudaria pra uma visual novel? Porque, primeiro, é a única coisa que eu jogo, é a única coisa que roda no meu computador. Eu juro pra vocês, a minha visual novel favorita provavelmente é Sayonouta, e eu lembro que meu computador, ele tava cheio de vírus, ele tava travado, ele não rodava nada, ele não rodava o Google Chrome. Eu não tô falando sério, ele não rodava o Google Chrome. Mas ele rodava Sayonouta bonitinho, tipo, todas as músicas iam, tipo, tudo macio, tudo... Ai, como é que é a palavra? Tudo deslizava suavemente. Mas não rodava o Google Chrome. Então eu acabei criando um apego muito grande a visual novels. Eu também adoro Doki Doki Literature Club, You and Me and Her, Indie Streamer Overload e até mesmo Bone Prince, que é aquela visual novel de Death Note, que não vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre o plot, mas eu quero dizer que
Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que visual novel é o formato de jogo que eu tô mais acostumada a jogar e que eu acho que eu tenho propriedade pra poder fazer uma adaptação. Não ter propriedade de um jeito, nossa, um certo nível de conhecimento artístico, de programação que me faria fazer isso de uma forma concisa e orgânica e bonita, que seria pronta pra quem tá indo jogar. Mas, enfim, é algo que eu tô mais acostumada e que eu me sinto mais confortável em falar. Inclusive, acho que já deu pra perceber, mas esse vídeo é sem roteiro. Eu tô falando no improviso, porque um dos motivos de eu ter criado esse canal é pra melhorar as minhas habilidades de conversação e dicção. Então, eu fico falando tudo no aleatório. Portanto, se você quiser, escuta esse vídeo como se fosse um podcast, porque provavelmente não vai ter nada muito interessante na tela. Enfim, voltando ao assunto principal, eu transformaria Yandere Simulator em uma visual novel, por alguns motivos. Primeiro de tudo, eu acho que visual novels são muito imersivas, porque você, o protagonista, é um elemento que interage diretamente com a história e suas decisões realmente têm impacto. Mas isso se reflete em vários outros jogos. Pra mim, na visual novel, isso é feito de uma forma muito mais especial. Forma muito mais especial e tocante, porque eu realmente me sinto parte do universo da história. Quando eu tô jogando um jogo de ação, o que é raro, eu praticamente... Tipo, sei lá, quando eu tô jogando Roblox, eu não me sinto parte do universo de Roblox. Tipo, quando eu tô jogando um joguinho aleatório de ficar pulando, eu não me sinto o Roblox pulando, eu me sinto eu jogando Roblox. E isso é muito chato. Quando eu tô jogando uma visual novel, eu realmente entro na pele do protagonista e eu realmente sinto tudo que tem que sentir por causa das descrições, das emoções, dos ambientes, dos personagens e tudo, porque tudo é um grande monólogo, você fica dentro da cabeça do protagonista, você consegue ver em todos os detalhes os pensamentos dele, a visão dele de mundo. Você também, às vezes, consegue pegar uma pontinha ou outra da visão de mundo dos secundários, e isso, pra mim, torna uma experiência muito mais completa e muito mais divertida de se acompanhar. Lembrando que meu conceito de diversão não é necessariamente você dar risada, e sim você tá imerso numa história e aproveitar cada segundo dela. Uma das coisas que mais me incomodam em Yandere Simulator é o fato de que você tem muita coisa pra fazer, mas você tem tanta coisa pra fazer, tantas opções, que parece que não tem nada. É um jogo vazio. E por que Yandere Simulator é um jogo vazio? Primeiramente, por conta dos problemas de desenvolvimento do Yandere Dev. Ele simplesmente não tem senso de direção, ele não sabe fazer nada, então ele fica botando um monte de papagaiada no jogo pra encher linguiça e ter atualizações. Isso é uma técnica que ele aderiu pra poder satisfazer as pessoas que estavam mandando dinheiro pra ele no Patreon e que acompanhavam o jogo, não necessariamente davam suporte financeiro, mas ajudavam divulgando, dando apoio moral e tudo mais. E ele simplesmente não vinha com nenhuma atualização, com nenhuma mecânica do jogo que colocasse a história pra frente, porque Yandere Simulator, por incrível que pareça, é um jogo que a lore é muito importante pra todo desenvolvimento, e tem todo um mistério, tem toda uma mitologia e tem todo um negócio que torna tudo muito importante. Mas enfim, todas as atualizações que ele colocava, eram mecânicas extremamente inúteis. Tipo, você tinha algumas tasks repetitivas, você tinha umas coisas assim, bem chatinhas, bem... As interações que você tem com os personagens são muito vazias e tudo mais, o que resulta em você ter várias opções do que fazer, mas como nenhuma delas leva pra lugar nenhum em questão de desenvolvimento da história, acaba que fica um jogo com uma estrutura péssima e que proporciona uma experiência terrível. E eu acredito que isso pode ser consertado com uma visual novel, que já limita um pouquinho as mecânicas do jogo, você ainda pode interagir com a história, você ainda pode fazer parte, e isso contribui muito com o fator de imersão e identificação com o universo do jogo, mas mesmo assim, ele tá mais enxuto, você não tem mais tanta coisa pra fazer, tantas opções que você fica sem saber o que fazer, tipo, tem tanta coisa que não tem nada. E essa certa limitação faz com que você siga um caminho mais conciso, que faça com que a história tenha começo, meio e fim, mesmo com os outros finais e tudo mais. Tem uma linha linear, eu acho que isso é muito redundante, mas ok. Tem uma linha reta que roda de forma orgânica pra você que tá experienciando esse jogo. Isso faz que o jogo seja um pouquinho mais acessível, qualquer público consegue jogar, claro que com certa restrição de idade por conta dos tópicos que são abordados no jogo, mas enfim, fica mais acessível, fica bem mais fácil, fica muito mais tranquilo, e eu acho que vai divertir as pessoas muito mais do que uma coisa extremamente complicada que no final não leva pra lugar nenhum.
Eu sou tão apaixonada pela versão de Yandere Simulator que eu criei na minha cabeça que eu literalmente fiz a lore e a rota de cada garota, cada rival e tudo mais, tudo bonitinho. Eu fiz o redesign na minha cabeça. Eu tenho pasta no Pinterest com todas as referências que eu, eu usaria pra poder desenhar. Eu infelizmente não sei desenhar, então eu não posso, como é que fala? Colocar o que tá na minha cabeça, materializar o que tá na minha cabeça pra vocês. Mas, enfim, eu tenho uns gostos muito específicos que fazem muito, muito sentido com a história que eu criei pra cada uma das rivais. E pra esse vídeo não ficar muito longo, o que é meio inevitável já vai ficar, porque eu tenho muitos detalhes pra poder compartilhar com vocês. Eu pretendo, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, fazer um vídeo contando do meu rewriting de cada rival, de cada personagem, tudo bonitinho e até mesmo compartilhando algumas inspirações e tudo mais pra caso alguém tenha interesse em desenhar ou sei lá. Mas, enfim, esse vai ser um vídeo muito mais focado pra mecânica do jogo. Eu vejo muita gente fazendo vídeo de, tipo, consertando em Yandere Simulator, falando muito sobre os códigos pra deixar o jogo mais lisinho e tudo mais, rodar com mais facilidade no seu dispositivo e essas coisas. O que eu não tenho propriedade nenhuma pra falar, porque eu não entendo nada de informática, eu não entendo nada de programação, eu não entendo nada de tecnologia em geral. Tanto é que é por isso que eu jogo praticamente só visual novel. Porque é muito fácil de jogar, não tem erro e você tem uma história completa. Então vai ficar só nisso mesmo, nos maneirismos do jogo. Enfim, desculpa por fugir do assunto muito, mas vamos voltar para o ponto principal, que é o jogo. Eu sempre vou pegar elementos, assim como qualquer pessoa, qualquer artista pega muito o que tá no seu acervo cultural e traduz pra sua arte. Eu também vou fazer a mesma coisa, que é pegar elementos de jogos e mídias que eu consumi ao longo da vida e adicionar o elemento de cada uma nessa peça que eu tô criando, que eu tô reescrevendo no caso. Pra começar, eu pegaria um elemento de Saya no Uta. Caso você não goste de spoiler, eu recomendo pular essa partezinha, mas acho bem inevitável. Bem, não é algo muito grande, mas basicamente você joga pelo ponto de vista do Fuminori, que é o protagonista da história, e você vê todos os pensamentos dele, você vê a visão dele de mundo, mas por conta de circunstâncias muito específicas do jogo, fica muito maçante você ver só a visão do Fuminori. E não é por conta da escrita, é visual mesmo, é visual e sonoro, você não aguenta ver tudo pelo ponto de vista do Fuminori, e isso acaba meio que trocando, você vê pelo ponto de vista de outras pessoas, dos amigos do Fuminori, de outros personagens e tudo mais, o que torna o jogo muito mais orgânico, muito mais agradável de se jogar. Torna o jogo muito mais multidimensional e tira aquele negócio, sabe, achatado e ruim e parece um biscoitinho de água e sal sem gosto, tipo, sem uma manteiguinha, sem nada pra dar um spice. Enfim, eu quero que o jogo tenha mais dimensões e mais lados e tudo mais pra que seja como um lindo diamante que reflete em vários lados. Eu, querendo ou não, sou muito apegada ao material original de Yandere Simulator, então eu não faria uma mudança tão drástica na personalidade da protagonista, a Ayano. Eu mudaria, sim, muitos pontos, mas eu não consigo me acostumar com a ideia quando reescrevem ela de fazer uma personagem cheia de emoções. Pra mim, isso é muito mais a Ryoba. Ryoba? Ela é japonesa, Ryoba. Enfim, eu manteria a Ayano como uma garota com essa condição, que ela não sente muitas emoções, na verdade que ela não sente emoção alguma, mas que isso muda quando ela conhece o Taru Yamada. Como vai ter sim uma mudança de quando no começo do jogo, quando a Ayano não sente nada, e mais pro final, dependendo do final que você vai pegar, que ela começa a desenvolver certas coisas, que pode ser algo muito intenso pro lado ruim, muito ciúme, muita raiva, muito desprezo, muita culpa, ou então desenvolver sentimentos mais normais, tipo um ciúme de maneira normal, amizade, compaixão, empatia e todas essas coisas. Mas, pra não ficar tão tedioso, eu mudaria um pouquinho o ponto de vista. Eu colocaria no ponto de vista do Budo Matsuda, que é um personagem que eu gosto muito e que ele é muito importante no meu rewriting, na minha reescrita de Yandere Simulator. Então, eu colocaria uma partezinha no ponto de vista dele, eu colocaria um pouquinho na parte da rota da Osana, uma parte bem rapidinha pra ela. E eu não sei se eu faria isso com todas as rivais, mas eu faria esse rodízio de ponto de vista, claro que muito mais centrado na Ayano. Eu não mudaria a decisão de deixar a Ayano como protagonista e a peça central da história.
Mas eu quero fazer esse rodízio pra você ver a visão de mundo de todos os personagens, que, na minha opinião, os deixam muito mais completos e muito mais palpáveis. Isso pra mim é muito importante na hora que eu vou consumir algo. Eu odeio quando eu tô vendo algum tipo de mídia, quando eu tô consumindo, sei lá, um jogo ou um anime, ou até mesmo um livro, e eu sinto que o personagem não tem dimensão, que ele é simplesmente plano. Eu odeio isso, eu odeio quando ele não tem valores e visão de mundo e nem nada, que ele só é um bando de características e linhas aleatórias. Isso me incomoda demais. Então, obviamente, eu vou tentar mudar isso na minha reescrita. Outro elemento que eu pegaria também de outra visual novel é a ilusão da escolha de Doki Doki Literature Club. E como é que eu posso explicar isso? Independente da rota que você escolha, independente das escolhas que você faça, você sempre vai para um final, que é o final onde a Mônica assume o controle, ela deleta tudo, você deleta a Mônica e o jogo acaba. O jogo quebra, eu não sei explicar o que é que acontece, mas enfim, o jogo, você não consegue mais jogar o jogo, ele acaba. Eu faria mais ou menos isso na minha reescrita de Undead Simulator. Eu não sei se seria tão radical como o Doki Doki Literature Club, que você só tem literalmente um final. Eu provavelmente colocaria um final mais positivo, que, como eu falei, a Ayano desenvolve sentimentos de empatia e de amor em medida saudável e de conseguir ter compaixão pelos outros, e outro muito mais intenso, muito mais sangrento e muito mais problemático. Mas, enfim, eu faria muito isso da ilusão da escolha, que você pode ter várias decisões durante o jogo, mas todas elas meio que só vão te levar pra um final. Por quê? Porque parece muito que é uma fraude, mas, assim, eu nunca desenvolvi de verdade um jogo, tudo que eu fiz foi dentro da minha cabeça, então pra tentar me expressar da forma mais clara possível, eu acho melhor limitar um pouquinho o número de finais e tudo mais, pra poder ficar mais pra não lotar de informação e não ficar que nem o jogo original, que tem muita coisa e todas essas coisas no final não levam pra nada. Eu também pegaria uma mecânica de um otome game que eu adoro muito, que é Amor Doce. Ai, as minhas referências são péssimas, mas me desculpa, é o que eu consumo de verdade, então não tenho o que fazer. Que basicamente você pode interagir com o cenário, você pode pegar certos objetos, você não pode mudar nada de lugar, mas enfim, você pode pegar os objetos e adicionar no seu... não é no seu armazém, mas meio que na sua biblioteca de itens, e pode usar depois. E eu gostei muito disso, acredito que a gente podia pegar, que nem no jogo original, um veneno, uma faca, uma pulseira, um colar, e usar isso como vantagem. Além de, tipo, colocar uns easter eggs e algumas referenciazinhas, eu acho que seria bem legal a gente poder interagir com o jogo e, sei lá, deixar as pessoas com vontade de jogarem várias vezes pra você sabe, pra pegar tudo e dar tudo certo. Outra coisa que eu também quero pegar, o elemento de um RPG, que é o Mori, é que independente do final que você vai pegar, independente da rota que você tá fazendo, eu quero abordar umas certas temáticas. Tipo, não é porque você vai pegar o final bom que a rota inteira vai ser unicórnios e arco-íris. Não, vai abordar coisas pesadas, vai abordar muito sobre a condição da Ayano, vai abordar sobre transtornos mentais, vai abordar sobre questões da adolescência e todas essas coisas. Mas é claro que em um final você vai ver uma perspectiva muito mais positiva e muito mais esperançosa sobre o futuro, muito mais positivista. E no final ruim, obviamente, você vai ver uma coisa mais sangrenta, mais grotesca, muito mais negativa, que vai refletir todas as ações que você tomou durante o jogo. Enfim, tem muito mais coisa que eu adoraria adicionar aqui, só que esse vídeo já tá muito, muito longo. Eu queria pedir desculpa por tudo isso, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, e é isso, obrigada, tchau, tchau!